a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Meu Deus. Obrigado, Emerson. Obrigado. Tudo bem, gente. Muito bom estar aqui com vocês e preparando aqui para mais uma aula, para a gente percorrer juntos aqui os pontos da doutrina, né? Ups. E, como sempre, eu começo perguntando se da última aula lá da influência dos espíritos ou do que a gente viu de forma geral, vocês têm alguma colocação, pergunta, dúvida? Né? Na última aula a gente falou de influência dos espíritos, né? Então, alguma coisa de lá para cá, desses assuntos, vocês queiram ainda conversar? Acho que meu aparelho está falhando. Eu não escutei o Emerson falhar, está falhando tudo, saiu, entrou. Ah, tá. Está um pouquinho mesmo tremido. Eu estava só fazendo a abertura, Jussara, e perguntando se tem alguma questão ou colocação das aulas anteriores, e em particular da última, né? Falando de influência dos espíritos, que aí a gente vai, se não tiver, a gente dá continuidade aqui, então. Está dentro desse módulo, né, maior, que fala da comunicabilidade dos espíritos. Gente, estou escutando o Jorge falhando muito. Só eu estou escutando assim? Eu estou escutando bem. Eu estou escutando bem, a sua voz está falhando também quando você fala. Estou escutando. Eu acho que é a sua ligação. Acho que ela entra e sai de novo, Ju. Sai e entra de novo. Esse é a melhor dica, né, para qualquer coisa de no celular, assopra o alto-falante do celular aí. Também. Opa, outra dica. Então, tá bom. Bom, então, retomando, a gente está falando de um princípio, né, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? No caso, nós, espíritas, não só compreendemos que os espíritos existem, sobrevivem, né, à morte, mas que também eles podem se comunicar conosco, né? Que essas duas dimensões se penetram. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade e médium. Tudo bem? Vamos lá? Então, a gente vai, então, hoje dar 15 minutos, vamos dar um pouquinho mais de tempo, e a gente vai ajustando isso, né? Vocês vão dizendo se é suficiente ou não. Mas Entre, Jorge, me coloca. Boa noite, pessoal. Coloca sim. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite. Que bom, boa noite. Bom que você está aqui. Boa noite. Chegou aí? A ID. Então, gente, a pergunta para os subgrupos hoje, para esquentar o assunto de mediunidade e médium, é qual a diferença entre mediunidade e espiritismo? Tá bom? Aí vocês vão ter 15 minutos. Deixa eu recriar aqui as salas. Perfeito. Estou me tirando daqui, o Marco também. Então, poxa, o primeiro grupo ficou grandão. Vou ver ele aqui para... Muito bem. Então, pessoal, apertem os cintos que eu vou mandar vocês lá para outra sala. Boas conversas, tá? Meu telefone está muito ruim. Poxa, que pena. Sara, espero que você possa ouvir pelo menos. Tá bom? Então, estou criando aqui as salinhas. Não deu. A hora que deu tempo lá 1 minuto, pessoal, nossa, mas já vamos voltar?
Ups, agora ficou lateral. 30 minutos. Assim eu nem preciso fazer Olha aula, só. né? É só Olha, botar eu vou ter que acabar pedindo mais tempo também. Vou pedir 15 minutos semana passada. Verdade, Marco. Podia ficar mais. A aula, daqui a pouco Ué. eu vou ser inteiramente. Ai, Gilson. Se 15 minutos não foi suficiente, né? Vamos aumentar. Mas Eu acho que eu vou ter que ficar. E olha que era só uma pergunta assim, qual é a diferença disso com aquilo? E aí... É que a gente já quer tirar casquinha de tudo quanto é lado, né, no grupinho. Então, ó, hoje eu vou inovar. Ai, tem um Vou pernilongo começar- aqui. Um só, mas que bom! Nossa, meu Deus. Eu vou ter que parar e pegar uma raquete. Eu estou achando que é evidência. Eu acho que eu vou ter que comprar uma raquete. Eu acho que é evidência, mediunidade. Compra óleo essencial. Ah, não. Que bom, que bom. Compra Mas, óleo olha, essencial de menta piperita e coloca De no menta? difusor. É ótimo. De menta, o quê? Eu acho, Jorge, que é uma perda de tempo da entrada do pessoal quando eu estou reclassificar a classe, né? Acho que uns 2 ou 3 minutos aí, a menos. é isso aí. Mas que a conversa foi boa. A gente agora vai compartilhar, poder ouvir o que o grupo pensou, né? E o outro ouvir também. Mas eu vou inovar, vou começar pelo meio, a sala 2 da Clarissa, Jussara e Selma. É nóis. E você? Isso aí. O que vocês viram de diferença? Então, na verdade, o consenso que nós chegamos é que espiritismo é uma coisa maior, a mediunidade está dentro do espiritismo. É um dos itens que o espiritismo, né, crê e faz parte, né? Entendi. Porque necessariamente você não precisa ser espírita para ser médium. O médium não precisa necessariamente ser espírita. Entendi. Tem uma interseção, mas uma coisa não é exatamente a outra. Gostei, me lembrei bem daquela parte matemática, né? O grupo, né? Os dois círculos têm uma interseção, mas não necessariamente são iguais. É isso aí, a teoria dos conjuntos. O que a gente comentou, todo mundo é médium, né? Só que uns são mais aflorados e outros menos. Mas todo mundo tem intuição, né? É uma mediunidade. Sim. Né? E aí depende de como você trabalha essa mediunidade. Tem gente que se apavora, que nem a Clarissa estava comentando, tem gente que vai procurar ajuda, pelo menos a Clarissa foi procurar, ajudou, né, Clarissa? Ajuda, exatamente. E a gente comentou também que o estudo do espiritismo, né, nos ilumina muito mais o conhecimento sobre mediunidade, o lidar com a mediunidade e nos tornar mais sintonizados, né, com também bons espíritos. Quando a gente falou, a mediunidade é contato com os espíritos e não necessariamente bons espíritos. Alguns estão precisando de ajuda, os outros são meio perturbados, então é importante também o estudo para que a gente possa colocar, primeiro evoluir a mediunidade, colocá-la em prol, né, de ajuda ao próximo, seja encarnado ou desencarnados, né, mas, acima de tudo, aumentar a nossa sintonia para com essa mediunidade que todos temos, alguns com um grau mais, né, elevado de mediunidade de enxergar, de ouvir, né, e outros como a maioria, que é muito mais numa questão de intuição, sem precisar necessariamente escrever, né, psicografar, nada. Então, mas são vários graus. Acho que a gente sentiu que o espiritismo nos ajuda, né, a entender mais e sentir, né, colocar mais em prática o uso da mediunidade em nossas vidas. Essa faculdade, né? Isso. Muito bom. E o grupo 3 do
do Edson, da Fátima, Fernando e Lali, o que vocês teriam a acrescentar a isso que já foi dito, ou de diferente? Agora eu vou deixar para a Fátima falar. Fátima, vamos lá. A gente comentou que a mediunidade é uma aptidão que você tem de facilitar a comunicação com os espíritos. E isso algumas pessoas têm mais ou menos desenvolvidas, e o espiritismo é o que nos fortalece e abre os nossos olhos para que a gente possa executar esse trabalho, porque não é um presente, né, que nós comentamos, é um trabalho que nos é dada a oportunidade para que a gente possa evoluir, né? E que nesse trabalho a posição moral, a qualidade moral e de conhecimento do médium é muito importante para que ele consiga se comunicar com espíritos de um grau elevado. O que mais, gente? Jorge, Fernando, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, é uma coisa que eu tenho dúvida se todo mundo pode ter chegar a ser um médium ostensivo. Na minha opinião, e totalmente ignorante, eu acredito que não. Tem algumas pessoas que podem ser médios ostensivos, outras pessoas um médium intuitivo, mas psicografia, incorporação não é para todo mundo. Tá certo ou tá errado isso que eu estou falando? Olha, estamos falando aqui da experiência, nem todo mundo vai ter essas faculdades, né, nesses graus, né? Mas, sem dúvida, podem evoluir, né? Podem aperfeiçoar, né? Tanto que nos centros espíritas, né, os que são mais ostensivos, normalmente vão, né, trabalhar como intérprete, e outros talvez não tenham essa, né, evidência, ou não tenha a audiência, né, ou a psicografia, vão trabalhar com os esclarecedores, né? E aí a intuição, sem dúvida, vai ter um papel importante. Mas concordo com você, nem todos se desenvolvem no mesmo grau, né? Na mesma, como é que se diria, na mesma aptidão, né? Mas não quer dizer que cada um não possa se desenvolver, né? Ou criar uma sensibilidade. E há tantas formas de mediunidade, sim, né? Sim. Disponíveis, né? Verdade. Boa pergunta. Mas é uma forma, né, Jorge? É uma forma que você também pode aprender, né? Desenvolver. Sim. A Federação Espírita tem uns cursos que você faz treinamento, inclusive, desenvolvendo e se aperfeiçoando, sim. Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu fiz o mediúnico, né? Tem o 1, 2, e lá na casa que eu frequento tem até o 3, né? E assim, dizer que eu não me considero um médium ostensivo, mas dizer que eu não vi nada, não ouvi nada, também não é verdade. Tá. Só não é num grau, não é num grau que o médium trabalhador, né, é capaz de demonstrar, né? Mas hoje, por exemplo, eu trabalho com esclarecimento, né? Nas sessões. O que às vezes também gera no início a dificuldade, pelo que a gente lê e ouve dizer, é o animismo, né? Então, o animismo, no início, deixa a pessoa confusa, né? Se é algo dela ou se é algo que ela está percebendo. E aí, essa dúvida é que tem que ser trabalhada para justamente aprender a distinguir e facilitar. Exato. E é muito comum isso, né, Gilberto? E não tem nada de errado, até porque o animismo, para quem não conhece, é quando quem se manifesta é o nosso self espiritual, né? É o nosso próprio espírito com a memória, com o conhecimento que o nosso espírito tem, né? Então, já em si é um fenômeno notável, né? E não quer dizer que o nosso espírito não tenha o que dizer também. Mas sim, isso é muito comum e faz parte do processo, né, de desenvolvimento. E aos poucos você podendo identificando na sua forma, né, de
aproximação, né, de dar passividade, os sinais de que, enfim, é outra entidade, é outro espírito que está ali se comunicando com você, né? O que é muito importante é acreditar, né? Assim, confiar naquilo que está vindo para você, né? Para que você possa, com mais naturalidade, dar fluxo, vazão àquilo, né? Mas ainda temos um outro grupo, né? O primeiro o Emerson, o Gilberto, ID e a Jussara Mairo. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a isso que já foi falado sobre a diferença entre mediunidade e espiritismo? Quase tudo foi falado, né? Gilberto? Acho que quase tudo foi falado, sim. Quase tudo, né? Acrescentar, ele resumiu bem o nosso papo. Então, acho que... Gilberto não, Mas, desculpa. Jorge, mas assim... Fernando, quer falar, Jussara? Não, eu acho, só acrescentando, eu acho que todo mundo tem mediunidade. Uhum. Todos nós temos. Uhum. Aí nosso grupo falou, né? Ah, mas eu passo a vida inteira sem se manifestar e tal. Eu achava que todo mundo, se fizer um curso, por exemplo, pode aprimorar isso e pode vir a desenvolver, sim. Uhum. Eu lembro, logo que eu cheguei lá no Irmã Sheila, o Pedro me deu aula uma vez, não lembro quem faltou, ele substituiu como professor. Ele até falou que eu tinha que fazer um curso de mediunidade mais específico, fora do centro, né? E eu não fui atrás, porque eu achei que era suficiente lá e as coisas tinham acalmado, e eu continuei, mas desde o começo eu entendi que todo mundo é médium. A gente vai ver... Mas nem todo mundo desenvolve, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre se todos somos médiuns, tem uns slides aqui pela frente. Mas, assim, Jussara, eu conheço gente que está no movimento espírita, né, há muitos anos, que conhece profundamente toda a teoria de mediunidade, fez todos os cursos, e nem por isso são médiuns ostensivos, né? Então, será que eles se desenvolveram alguma coisa na forma deles perceberem, ter intuição? Com certeza, né? Mas não são psicógrafos, não são videntes, não são, né? Sim, ostensivos, né? eu acho que isso já é um dom, né? Eu acho que isso já é uma missão. Uhum. Eu acredito que seja até uma missão, porque mas uma mediunidade, não ostensivo, mas uma mediunidade eu acho que todos nós temos. Agora, no sentido de, assim, todos nós somos influenciáveis, conseguimos perceber influência do espírito? Sim, todos sim, né? Todos nós estamos suscetíveis, né? Tanto que a pergunta da aula passada era: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, nesse sentido, todos somos intermediários, né? Mais ostensivos, alguns, né? Mas ostensivo é quando trabalha, né? Quando o médium trabalha em prol disso. Então, ele vai psicografar, ele vai ter um trabalho ostensivo. Agora, por exemplo, pessoas que têm mediunidade, por exemplo, não é quando eu quero. Se eu quiser agora alguma coisa aqui, nunca sou eu. Eu entendo, Jussara, que você é uma média ostensiva. Eu entendo que você, mesmo você é uma média ostensiva, é aquela que mesmo sem estudar, mesmo sem ir atrás, mesmo sem fazer nada, ela vê coisas, ela ouve. Mas não é quando eu quero. Então, sim, posso falar um pouquinho? Mas você quem domina. Quem domina é o espírito, não é como você quer. É isso que a ideia está falando, é perfeita, porque na mediunidade precisa do médium e do espírito. Então, se você é uma pessoa que tem essa aptidão, né, tem essa faculdade desenvolvida,
ainda assim precisa de um espírito. Posso falar um pouquinho, Jorge? Claro, Edson. É assim, Jussara, é mais ou menos assim, ó. Médio, como os 3 grupos falaram, médio todos somos, ok? Porque, como o Jorge já falou na aula passada, a gente é mais influenciado do que a gente pensa. Eles que nos dirigem a vida, né? Assim, o que existe é alguns que têm mais ostensividade do que outros. O que precisa? Educação mediúnica. Precisa educar a mediunidade. Para você não receber a hora que o espírito quer, entendeu? E sim na hora que você pode. Né? Porque senão Isso a gente vai ver aquela pessoa recebendo no metrô. Isso é possível? Não, mas não é o meu caso. Mas isso não é o meu caso, porque assim, eu nunca recebi. Mas, eu não estou falando que é o seu caso, eu estou falando que é a educação mediúnica. Sim. É importante. É que o caso da Jussara, eu estava no grupo, ela comentou, o dela é mais premonição. Então, é isso que ela está comentando. O dela é mais premonição, de perceber fatos que vão ocorrer. Vão acontecer. E que depois acontecem. Agora, Jussara, é o que o Jorge comentou e o Edson também. Não é que você tem uma situação diferente, não é a hora que você quer que aconteça. A mesma coisa as outras mediunidades, né? Que é o que o Edson falou, a gente tem que educar, a gente precisa administrar e educar. E aí é que é a diferença entre a mediunidade comum e o espiritismo, na minha maneira de entender. O espiritismo está aí para educar a mediunidade, para ajudar. Então, inclusive... Sim, eu achei, com certeza, eu me encontrei nesse caminho, mas não é só isso também. Além disso, eu tenho a certeza quando tem alguém do meu lado pelo cheiro. Pelo cheiro. Teve uma vez que tinha minha filha chegou, fez 18 anos, foi comemorar, chegou em casa às 6 horas da manhã, entrou gritando, papapá, completamente bêbada, né, que fez 18 anos, e eu estava deitada, e do meu lado, assim, tinha um homem do meu lado, mas aquele cheiro de perfume vagabundo, o homem em cima de mim, e eu tinha certeza que era um bandido que entrou com ela. E assim, eu não tinha coragem de abrir o olho para o homem não ver que eu estava acordada. E aí, quando afastou um pouco, eu abri o olho. Eu falei, pô, mas a porta está fechada. Aí eu falei, é um espírito, porque isso não é a primeira vez que acontece. E aí eu saí pela casa inteira. Primeiro, não acordei meu marido, porque briga comigo toda vez com esses assuntos. E aí eu fui andando, eu entrei no quarto dela para ver se não tinha ninguém, se tinha ninguém embaixo da cama, no quarto da outra. Blá, blá. Eu falei, não, realmente era um espírito. Eu voltei a dormir. Então, assim, nessas situações, além disso, eu tenho isso, de sentir, de saber claramente. E é cheiro bom e cheiro ruim. Então, mesmo depois que eu comecei a frequentar o centro e as coisas acalmaram bastante, era muito mais coisa, isso ainda acontece. Mesmo no centro, uma vez eu entrei em casa... vai continuar acontecendo, eu não quero te desanimar, vai continuar acontecendo. Mas eu entrei no centro para parar de acontecer. Não, mas você está educando, essa é a diferença, Jussara. Sim, não tenho dúvida disso. E você vai dominar o momento. Quando a gente não conhece, a gente está fragilizado, a gente está sujeito a alguém que domina um pouco mais essa influência mental. Sim, então, Gilberto, mas eu não tenho medo disso. Vocês fizeram um comentário aí que daí a gente começa a estudar e manter um padrão vibratório. Eu sempre estou tentando fazer isso o tempo todo e tal. Só que, às vezes, a gente cruza umas coisas que não são legais. Você está no padrão legal e você sente aquele cheiro, assim, aquela coisa, você fala, putz, como? Aí eu começo a rezar. E eu começo a pedir luz, a vibrar luz. Não, o teu caso, assim, que é tão ostensivo, quer dizer, o caminho, além do que você já está trilhando, que é estar no centro, estar estudando, obviamente que você mesmo falou, né, missão, né? Então, o trabalho está também aí diante esperando, né? Que aí a gente canaliza essa energia e os próprios amigos espirituais vão nos ajudando, né? Para que ela seja usada justamente no serviço, né?
E, de certa maneira, o que você está tendo é um chamamento, né? Você está diante dessa realidade, né? De uma forma bem ostensiva, gritante, né? Dizendo, olha, tem isso, né? E você tem um dom, né? Um talento, que, como a gente aprendeu na parábola de Jesus, não é para ser enterrado na terra, né? Para que a gente possa usá-lo. E, para isso, Edson já comentou, Gilberto reforçou a importância da educação. Kardec, por exemplo, dedicou um livro inteiro à formação de médiuns, que é o livro dos médiuns. Ali ele explica, tintim por tintim, todo o fenômeno, todos os tipos de mediunidade, como é que se desenvolve o médium, e assim por diante, que é a base que todo centro espírita utiliza no desenvolvimento dos seus trabalhadores, né? Mas eu queria só dar uma percorrida, e aí vocês fiquem à vontade para parar e perguntar, que a ideia é essa mesmo. É muito mais gostoso quando a gente tem a oportunidade de fazer as perguntas, mas tem um material aqui que eu acho que ajuda a consolidar esses conceitos para eles não ficarem soltos, né? E mais o Marco quer acrescentar alguma coisinha. Jorge, queria só dizer o seguinte, com relação ao que foi dito aí, o Espiritismo, a mediunidade, foi um instrumento para que a doutrina espírita chegasse até nós. E o fundamental, isso foi dito, acho que o Gilberto tocou nesse assunto, se não me engano, a mediunidade foi um instrumento realmente, desde o princípio da doutrina espírita, graças às irmãs que trabalharam, aquelas meninas que trabalharam com o Kardec, né? Com as mesas girantes, depois com as pranchetas lá. Então, foi um instrumento. Então, o espiritismo, a mediunidade não é espiritismo, mas é um instrumento da doutrina espírita. Agora, a outra questão muito importante de você entender, até eu não sei se o Jorge vai colocar essa pergunta lá para frente, por isso que eu não sei se quer atropelar. Mas a mediunidade é uma coisa que veio para determinadas pessoas, veio por Deus, porque isso já nasce lá com Jesus no Pentecostes, se não me engano, onde aparece aquelas chamas que anuncia lá na ocasião a mediunidade, que haveria essas comunicações para todas as pessoas. Agora, é uma questão que eu coloco para vocês responderem, se o Jorge já não vai colocar lá para frente. É para todos? Veio para todas as pessoas? Veio para pessoas especiais só? Ou para pessoas qualquer, de todos os níveis sociais e também de formação de caráter, vamos assim dizer? Eu tenho, quem que falou, acho que foi o Jussara que estava falando, né? Sofreu outro, não sei se foi Jussara, mas não sei quem mais levantou essa questão das influências que nós recebemos. Só para te dar um caso também, eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que ele tinha mediunidade, mas não sabia. Ele ficou envolvido com a mediunidade no meio do casamento dele. O pior é que foi um espírito sofredor. Nossa! Você imagina o padre, não para a noiva, um caso verídico, ele me conta isso aí. Você acabar com outro casamento, Marco, você contar aqui, aí não vai dar. Ele foi envolvido, porque era uma pessoa que não tinha a mínima noção, não tinha o controle de nada da mediunidade dele. Depois não estava nem ligado à doutrina espírita. Perfeito, assim. Né? Então, muita gente que tem mediunidade é confundido com louco, né? Também tem isso, né? Essa questão a gente estava comentando, desculpa, a gente estava comentando no nosso papo que quase sempre a gente tem contato com a mediunidade num momento não muito agradável, né? E que a Clarice estava contando da história dela, a Jussara agora comentou essa história também. É sempre um mau espírito que aparece, na maioria das vezes, pelo menos de todos os casos que eu tive contato, né? Mas não é necessariamente isso, e por isso a educação, que é não só entender o fenômeno, mas também moralmente a gente está preparado, né? Então, eu não diria que isso é certeza para todo mundo, mas obviamente que se a gente não está preparado, como o Marco falou, alguém que nem é do espiritismo, né, né, obviamente a gente está cercado de todo mundo, né?
e vai estar do nosso Tem lado. aquela coisa do exorcismo, né? Que as pessoas achavam que era louco, que tinha que exorcizar, que é o demônio, enfim. Tem isso também. Mas, gente, deixa eu só repassar, porque, assim, eu acho que é muito legal as perguntas e é para isso que a gente está aqui. Mas também é importante a gente ver o que a doutrina diz, para a gente poder fixando os conceitos. E, como é um tema que suscita bastante coisa, vamos montando isso passo a passo e tendo pergunta fácil, tá? Então, qual a diferença entre mediunidade e espiritismo? Acho que vocês responderam corretamente, né? A mediunidade é uma faculdade, né, que tem o ser humano de poder se comunicar com o mundo espiritual, de ser intermediário, né, dos espíritos desencarnados e os encarnados, né? E um fato que é importante é que a mediunidade existe desde que gente é gente, desde que a gente se entende por gente, né? Então, você vai ver na história N exemplos de mediunidade que teve outros nomes, né? Então, na Grécia Antiga, você tinha os oráculos, você tinha as pitonisas, né? Depois você tinha os magos, os druidas, os feiticeiros, aí tem os profetas, né, que aparecem na Bíblia, né? O profeta está falando com quem? Com Deus? Provavelmente não, né? Ele está falando com um espírito, né? Um espírito talvez de luz, esteja passando palavras para ele, mas ele está falando, né? Ele está sendo médium, né? Ele está trazendo aquela palavra para os outros homens. E também na Idade Média, né? Você teve as feiticeiras, né? Você teve um monte de gente. Aí é o caso da Joana d'Arc, né? Que ouvia vozes, né? E guiava os exércitos franceses, né? Obviamente também uma médium. Então, mediunidade existe desde todo sempre, né? Por outro lado, o espiritismo existe desde 1857, que é quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, publica, né? Então, a gente fala de fenômenos espíritas, fenômenos, porque são os fenômenos que o espiritismo estuda, né? Mas são os fenômenos mediúnicos que sempre existiram, né? Então, não é invenção do espiritismo isso, existe sempre. O que o espiritismo fez foi dar uma explicação racional. Então, não é o demônio, não é exorcismo, não é feitiçaria, não é magia. É só gente que está desencarnada e está se comunicando conosco. Do outro lado, existe gente. Gente como a gente. Gente boa, gente mais ou menos, gente ruim, né? E a gente cruza com essa gente o tempo todo, no dia a dia. A gente não cruza com essa gente encarnada no dia a dia. Quando a gente pega um trânsito, do lado do nosso, não pode estar um sujeito que é santo, como pode estar também um sujeito que é assassino. A gente nem sabe, está ali do lado, dentro do ônibus, do metrô, o que for, né? Da mesma maneira que tem essa gente encarnada, tem a gente desencarnada. E, como a gente leu aqui no início, eles influenciam o nosso pensamento, né? Eles estão em contato conosco todo o tempo. Ok? Aí a pergunta é, o que é médium? Né? Então, médium é esse ser, né, que serve de laço, né, de união com os espíritos, através dos quais eles possam se comunicar com os homens encarnados. Então, ele é um intermediário, é uma espécie de um intérprete, né? Então, como é que funciona isso? O pensamento do espírito, né, obviamente se comunica com o espírito do médium que está encarnado, e, através dessa comunicação, ele vai acionar alguma forma mecânica, que seja a escrita, a fala, o que for, né, para poder concretizar aquela mensagem, né? E é óbvio que todo médium, de alguma forma, influi na mensagem, porque toda mensagem passa pelo cérebro, pela mente, né, do médium, né? E aí, conforme as suas inclinações, se ele não é bem desenvolvido, obviamente que ele pode, né, traduzir isso de uma forma particular, né? Que nem a história do tradutor, né? Ele diz assim, olha, né, tinha um cara aqui falando
uma outra língua, dizendo, ó, eu vim em paz, aí o cara traduz, não, eu vim aqui para atiçar a guerra entre vocês, né? Então, o tradutor tem um papel importante aí, né? Para não deturpar a mensagem, né? Então, esse é o médium. E o médium, a mediunidade é uma faculdade humana, né? É uma disposição orgânica que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, ouvir ou de falar. É um sentido, né? É uma capacidade de perceber, de sentir, né? Algo que vem de outra dimensão. Né? Da mesma maneira que os olhos registram as ondas luminosas, né? Que os ouvidos registram as ondas sonoras, né? Nós também, organicamente, podemos registrar essas ondas do pensamento, né? A gente sabe, o André Luiz descreveu isso muito melhor depois, né? A função, né, que tem a glândula pineal, né, nesse processo de comunicação com a dimensão espiritual. Então, a gente começa hoje a entender um pouco melhor onde organicamente essas coisas funcionam. Tá? E alguns nascem com essa predisposição maior do que o outro, que é a pergunta que o Marco nos fez. Somos todos médiuns? Vocês mesmos responderam, né? De certa forma, todos, né? A mediunidade é conferida sem distinção, né? Então, independente de classe social, independente se é rico ou pobre, se é correto ou se é mau, se é vicioso ou não, isso aí está distribuído na população de uma maneira muito democrática, né? E assim, essa faculdade existe para ajudar, né? Se quem recebe o dom ajuda ou não, é uma escolha, né? Que, obviamente, cada um presta contas do que faz daquilo que tem, né? Tudo bem? E aí o médium ostensivo, que a gente falou tantas vezes, é assim, de alguma maneira, todo mundo que sente a influência dos espíritos é, de alguma forma, médium, né? Então, todos são mais ou menos médiums, mas usualmente só se qualifica como médium ostensivo, aquele em que a faculdade está bem caracterizada, que produz efeitos, né, bastante concretos, de intensidade, e que, então, portanto, devem ser um organismo mais sensitivo. Tudo bem até aqui? Perguntas? Senhor. Alguém quer fazer um comentário? Hoje o pessoal está bem diferente da semana passada em participações, né? Não, é que a gente... Eu pedi para 15 minutos e o pessoal parece que foi o contrário. Parece que chegou mais duas pessoas aí. É a Fernanda. Bem-vinda. A Fernanda Quem mais aí. chegou? É porque consta aqui que tem 15 pessoas. Uhum. Sei que eu ouvi o Alfredo. A Fernanda entrou também? É. Deixa eu marcar aqui. Fernanda está aqui. Mas a gente tem mais alguns tópicos aqui para cobrir, gente, mas se tiver alguma pergunta, eu acho que, na verdade, isso aqui é mais ou menos o que a gente falou, só para organizar o que a gente veio conversando. E aí a pergunta seguinte é assim, o que é um bom médium? O que vocês acham? O que é um bom médium? Agora é para começar. Aquele que educa e que procura, né, manter o lado moral mais bem desenvolvido, porque aí vai atrair o que há de bom do lado de lá, né? É uma questão de sintonia, igual o rádio, né? Sei. Mas, Gilberto, se eu fosse um cara que produz efeitos muito espetaculares, curas maravilhosas, sabe, que falam... Se você, nesse exemplo, né, não você necessariamente, mas se esse médium produzir esses efeitos todos e ele não se educar e não se reformar intimamente, ele vai virar joguete. Não é um bom médium. E outros.
É o que segue os princípios. Perfeito, perfeito. E posso colocar uma coisa? Sim, Fernando. No nosso grupo, a Lali, se você quiser complementar alguma coisa ou corrigir, fica à vontade. Ela questionou a Umbanda. Uhum. Pelo que vocês falaram aí, é porque são médiuns que estão lá também, se comunicando com determinados tipos de espírito, né? Uhum. E esses não são bons médiuns? Então, vamos ver o que diz que é o bom médium, eu já te respondo, Fernando. Ok. Pergunta. Então, o que é um bom médium? Então, um bom médium não é aquele que comunica facilmente. Então, né, não é aquele que faz espetáculos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e, portanto, somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, na Umbanda, eu não conheço, nunca frequentei, mas... São dois também não. Ouço falar, mas não sei alguma alguma coisa. Mas nada indica que eles também não estão trabalhando com espíritos do bem, né? Então, nesse sentido, também lá tem bons médiuns. O que eu não sei, mas eu sei que agora tem lá um esforço maior, é um processo de educação como tem no Espiritismo, né? Usando o livro dos médiuns, educando o médium. Então, por exemplo, num centro espírita, você não vai ver ninguém se contorcendo, né? Não vai ver ninguém dançando, não vai ver ninguém usando palavras de baixo calão. Quer dizer, porque o médium é educado, né, a trazer a mensagem, mas não sair, por exemplo, de um determinado nível de comportamento. Sim. Isso é parte da educação que vem no desenvolvimento mediúnico, né? E que eu sinto que no espiritismo isso é muito bem caracterizado e perseguido, né? Agora, Jorge, na Umbanda, pelo que eu ouço, o médium ele chega a tomar álcool para entrar em contato com o espírito, né? Então, intuitivamente, eu acho que isso é uma coisa que vai contra os meus princípios, Morais. Eu acho estranho. Isso é uma coisa que eu também acho. Já li várias explicações e as que eles dão é que eventualmente não é o médium que está bebendo, né? Sim. Não é ele, tanto que ele depois do transe não tem efeitos. Exatamente. É o que eu ouvi também. É bastante curioso, mas que eventualmente isso pode ser ou parte do ritual, né? Que as pessoas que estão ali acostumaram a ver, ou também pode ser que esses produtos, que seja o fumo, a fumaça, o álcool, possa ter algum uso nos processos que eles estão ali desenvolvendo. Então, eu não tenho certeza disso, mas também compartilho o estranhamento que você está trazendo. A gente pode fazer as mesmas coisas num centro espírita, né, sem precisar desse recurso. Sim, perfeito. Posso dar uma parte aí, Jorge? Sim, Marco. É o seguinte, a Umbanda tem N tipos de centros de Umbanda, né? E, naturalmente, tem centros de Umbanda muito bons, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aquela avenida grande em São Paulo, Corifeu de Azevedo Marques, você ouviu falar? Aqui perto de casa, por sinal. É a avenida longa, vai bater lá em Osasco. A titular, o Corifeu de Azevedo Marques foi um radialista muito famoso da Tupi. Tinha um jornal falado mais conhecido do estado de São Paulo, que era esse, com o Corifeu de Azevedo Marques. Daí o nome da avenida. A esposa dele, a dona, não lembro o nome dela agora, dona Antônia, se não me engano, era de Umbanda. Uma excelente mulher, por sinal eu cheguei a conhecer essa mulher. Então, são N centros espíritas com N atividades. E só para comunicar mais uma coisa. A Umbanda já evoluiu muito, muito mesmo. Tanto é que já existe uma faculdade de Umbanda, com 4 anos de estudo. Aqui em Santo Amaro, já formou vários umbandistas. Aí eu não conheço exatamente o tipo de estudo que é feito lá. Mas é uma faculdade de Umbanda. Assim como nós temos cursos da doutrina espírita.
Então, precisa tomar muito cuidado, realmente, porque, na verdade, eu tenho primos, 2 primas minhas, que trabalham em Umbanda, que são médiums de Umbanda. E são excelentes pessoas, recebem até espíritos muito avançados, pretos velhos, caboclos. É extraordinário. Quer dizer que existe uma variedade muito grande de coisas, de acordo com a pessoa. E também tem dentro da própria Umbanda, aquelas pessoas que não chegam nem a ser umbandistas, mas são ligadas a correntes espirituais, que fazem assim, uma série de coisas. Prender laços de casamentos, e essas coisas todas que a gente vê assim, nos postos, a propaganda, por aí afora, não é verdade? Esses são os maus médios dessa área. E não podemos esquecer também um detalhe: na Bahia tem muito candomblé, e muita gente muito séria lá no candomblé também. Então, o que a gente observa, então, é o que o texto diz, né? Que é uma questão de sintonia, simpatia aos bons espíritos, independente se é no espiritismo, se é no Umbanda, ou em qualquer outro local, né? São as qualidades morais o objetivo de ajudar, né? Eu acho que o objetivo de ajudar, exatamente. E muitos locais como esses estão lá justamente trabalhando com afinco para ajudar. Sem dúvida, e é isso mesmo. E muito espírito que se manifesta no terreiro, manifesta também no centro espírita para ajudar. Né? Então, e, na verdade, ampliando um pouquinho mais também, né, numa das leituras que eu já fiz, que dizem que, inclusive, os pastores, né, de algumas igrejas evangélicas são médiuns, né? E que muitos espíritos estão lá trabalhando com eles para, né, não tem o menor encaminhar. Dúvida, Clarissa. E se você pensar em todos os santos católicos, não eram eles Exatamente, exatamente. Então, assim, né, esse trabalho está espalhado. Né? Mas então, fica muito claro o tema, né? E a nossa pergunta. Aí, com isso que vocês falaram, respondeu assim de uma forma ampla e muito clara que a mediunidade é uma coisa, né? Todos é universal. E o espiritismo é outra, porque você vê mediunidade no pessoal dos pastores, na igreja, na católica, na Umbanda, no candomblé, dentro do kardecismo. Então, é inerente, como disse o Gilberto, né? Embora talvez eles não compreendam dessa forma que a gente compreenda, né? Sim. Obviamente, aqui a gente está falando com o demônio, né? Lá eles estão falando do Espírito Santo. Mas sim, é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. Então, uma pergunta ótima aqui da Fernanda. Isso, era isso que eu ia sobre chá de Santo Daime. Fernanda, sabe, o que eu entendo é o seguinte: nesse caso é diferente do álcool no terreiro lá de Umbanda, porque quem está tomando aqui o chá é a pessoa, né? E é para que ela entre num estado de consciência, né? Que é uma droga, que aí ela possa ter contato com essas realidades espirituais. Então, é algo bem diferente. Como os pajés, né? Fumando cachimbos e tudo. Então são formas de relaxar para poder permitir, talvez, o contato com... Então, não é o mesmo, é bem diferente. Né? Mas tem mais 2 tópicos aqui que eu acho que é importante a gente cobrir para a aula de hoje. E o seguinte, que eu acho que tem um pouco com a missão, que até a Jussara trouxe lá na fala inicial, né, que é para que serve a mediunidade. Para que serve a mediunidade, gente? Por que ela é tão universal? Porque qualquer pessoa, rica, pobre, brasileiro ou japonês... Ela serve para democratizar, como você já tinha dito há um tempo atrás, e também para trazer para nós, no plano físico, algumas realidades, nos trazer luz, nos trazer uma indicação de um rumo a seguir. Né? É isso aí. Então, é isso mesmo. E aqui o Martins Peralva explica para a gente, né? É um meio pelo qual a espiritualidade nos traz essas mensagens, né? E que nos ajuda justamente no nosso processo de evolução, né? E eu diria, talvez até acrescentasse mais coisas, né? Porque, por exemplo, num centro espírita, nós fazemos determinados tipos de trabalho que nem sempre é possível em outras
expressões religiosas, mas, por exemplo, o trabalho que a gente faz de desobsessão, o trabalho que a gente faz de esclarecimento de espíritos, quer dizer, é de um valor tremendo, né, para esse não só para os que estão encarnados, mas também para os que estão desencarnados, né? E isso se faz através da mediunidade também, né? Então, nem toda mediunidade significa que a gente vai estar em contato com espíritos superiores. Mesmo que a gente seja um bom médium, um médium educado, muitas vezes a gente vai trabalhar com um espírito que precisa, né? A gente vai trabalhar com um espírito sofredor, a gente vai trabalhar com um espírito que ainda é viciado, né? Vicioso, né? Ou com um espírito que está realmente dentro das falanges do mal, porque são eles que precisam, né? E com a mediunidade você tem a chance de contactar, orientar, enfim, ajudar o processo que tanto corre desse lado quanto do outro lado, né? Então, nos trabalhos que muitos centros conduzem, né, que a gente chama normalmente de desobsessão, a gente está conversando, não é com demônio, é com gente. É com gente que desencarnou e que não sabe que desencarnou, né? Ou é gente que desencarnou, mas ainda está preocupado com as coisas da família, com as coisas materiais, que está apegado à casa, não quer deixar a casa, né? São coisas, às vezes, até simples como essa, mas tem as outras coisas também, né? O sujeito que está desencarnado, que encontrou um desafeto dele e que agora quer se vingar, né? Coisas que acontecem tanto do lado de lá quanto do lado de cá, né? Mas se a gente não tem esse recurso da mediunidade, como é que a gente vai ajudar esses espíritos que estão materializados, não conseguem nem, né, perceber e nem conversar com os bons espíritos que estão do lado de lá, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz também, além de trazer, obviamente, mensagens, esclarecimentos, informação. Mas, diante de tudo isso, a pergunta seguinte é: o que acontece com o médium que falha em sua missão? O que vocês acham? Vim aqui, tenho dom, mas não usei ou não usei bem. Vai ter que recomeçar, né, em algum momento. Essa faz parte da lei da reencarnação, né? E se for um mau médium? Oi, ia ser bom. Não só que falhou, mas que cometeu coisas indevidas. Tem o que falhou porque não desempenhou tão bem, né? Mas tem aquele que usou mal a mediunidade. Exatamente. Né? E se você só não usar? Então, Jussara, essa é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Não fazer o mal é suficiente? Não, os espíritos dizem não, porque todo o bem que você deixa de fazer já é um mal. Então, a gente tem que buscar fazer o bem sempre com todos os recursos que nós temos à disposição. Algumas pessoas têm dinheiro, né? Então vão montar beneficência, vão fazer o que for com esse dinheiro. Vão dar emprego, que, aliás, é a melhor coisa que pode fazer com dinheiro, né? Outras pessoas têm inteligência, eles vão estudar, né? Porque tem gente que tem inteligência, pode querer ir para a gandaia, né? É mais prazeroso. Mas Jorge, mas uma pessoa que é médium, ela tem mediunidade, ela tem muito dinheiro, e ela não quer trabalhar porque é um baita compromisso. Daí ela ela doa, dá dinheiro, dá emprego. Ela não está trabalhando na mediunidade dela, ela está fazendo... Então você está falando de alguém que está até agraciado com mais de um dom, né? É verdade. Total. Ótimo. A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Use bem todo dom que você receber. Esse é o ponto, né? Não vamos deixar Seria muito fácil, né? Não vamos deixar a moedinha escondida na terra, né? Vamos fazer ela render, né? Ela ser útil, né? Ela está a serviço. Em algum momento ele vai prestar contas do que ele fez, né? E vai ter oportunidade de aprender e se melhorar. Porque isso é uma fato. Do que não fez também, né, Fátima? Do que não fez. Então, quando você vê
Por exemplo, algumas obras de André Luiz, ele mostra muito claramente, acho que é em Mensageiros, não sei agora que esqueço qual, mas que ele começa até a história do livro falando dos médiuns falidos, né, que tinham uma missão e que, enfim, não desempenharam bem, ou até como o Marco falou, que usaram mal mesmo, né? E a mediunidade, para muitos de nós, é dada como uma oportunidade da gente, fazendo bem através da mediunidade, como se diz, espiar, né? Ou seja, resgatar muitas das coisas que a gente carrega, né? E com uma intensidade muito grande, porque através da mediunidade a gente pode ajudar muito, né? E muito rapidamente. Então, é um recurso que está na mão da gente para usar, né? E aí, como o Gilberto falou, se a gente não usar, a gente vai ter que recomeçar, e talvez não com esse recurso, né? Com outras coisas mais difíceis, né? Então, Jorge, assim... tem outra pergunta aí no chat para você. Opa. Duas. Oi, não vi. Vamos lá, da Fernanda. A Fernanda sempre faz boas perguntas. As pessoas que leem cartas, búzios, seriam médiuns, e se forem, o fato de cobrar seria um fator de prestar contas? Sim, olha, isso aqui são as práticas antigas, né? Você lembra quando no Velho Testamento Moisés proíbe lá os judeus de consultarem os mortos? É muito por conta dessas coisas aqui, né? Porque, assim, possivelmente, sim, alguns que lançam cartas e búzios têm alguma mediunidade, e aí não é a carta nem é o búzio que está dizendo nada, mas é, obviamente, a intuição ou a mediunidade desse leitor, né? Sim, pode ser. Outros podem ser só apenas espertos e enganadores, né? Não é? E o fato de cobrar é um fator, sim, pode ser um fator que comprometa, né? Até porque ninguém pode garantir, a gente vai ver isso muito na aula que vem, como a mediunidade depende não só do médium, mas também do espírito. Na verdade, você cobrar, você está cobrando por uma coisa que você não pode garantir. O espírito pode não estar ali do lado para dizer, e aí você está mentindo, né? E mesmo que o espírito estivesse do lado, ele também pode não saber o que dizer e ele pode estar enganando. Então, é um grande, muitas vezes é um grande meio de poder estar mistificando as pessoas. E por que eu quero saber adivinhar o futuro? Se a gente já sabe o que tem que fazer. A gente já não sabe que tem que amar, que tem que perdoar, tem que ser tolerante, que não pode ser orgulhoso. A gente já sabe o que tem que fazer. Está perguntando o quê? É difícil, né? Hein? Mas é difícil. A gente gostaria de ter uma pistazinha, né? Olha, eu tenho um amigo que hoje está até não muito bem, mas eu conheci na minha juventude. E aí, sabe, assim, um negócio de adolescente, né? Que você tem a primeira paixão, não sei o quê. E, enfim, ele se apaixonou por alguém. E aí foi num negócio desse perguntar, né? E aí disseram que não, é a mulher da sua vida, etc. e tal. E aí o coitado foi lá, né? Se declarou, etc. e tal, e obviamente não tinha nada disso. Mas o sujeito ficou tão deprimido, começou a desacreditar de tudo, né? Então, assim, gente, tem que ter cuidado com o que pergunta. Porque se ele perguntar qualquer coisa, o lado de lá vai dizer o que quiser. A gente falou de espírito zombeteiro. Sim. Então, assim, se a nossa pergunta é séria, vai ter gente séria para responder. Mas se a nossa pergunta é frívola, leviana... Mas o médium, ele tem como identificar quando o espírito tem má intenção e boa intenção? O médium educado, sim. Mas o médium não educado, ele é joguete dessas coisas. Ele pode ser, isso que eu ia perguntar, ele pode ser joguete. Joguete. E tudo que você recebe, mesmo que possa receber, alguém vai te cobrar depois. E eu não acho que o plano espiritual também permita que... Não tem essa permissão de falar
porque a pessoa está ali porque ela vai passar por uma aprovação. Então, o plano espiritual não tem essa permissão. Eles não podem falar o que vai acontecer ou deixar de acontecer na vida da pessoa. E até porque tem a escolha dela, né? Seria tirar o livre-arbítrio, né? dela. Não é uma linha reta, né? Você pode ter ocasião de pressentimentos, pode ter alguma coisa desse tipo, mas em situações muito especiais, e para quem tem, obviamente, uma missão, né? Jesus tinha perfeita noção do que ia se passar com ele, né? Mas ele tinha uma missão que era bem séria, né? Sim. Então, ele sabia assim, tudo, né? Cuidado, né? Cuidado com o que a gente pergunta, com o que a gente quer saber, né? Curiosidade, né? É como fazer uma regressão de memória para, quero saber o que eu fui na outra encarnação. Mas você está com algum problema, né? Tem alguma questão psicológica, né? Ou é só curiosidade? Muitas pessoas são influenciadas, né? É. E aí acabam seguindo aquilo que a pessoa falou. Parece que é uma regra, uma norma, é uma... E infelizmente não, felizmente tem o livre-arbítrio. A pessoa segue cegamente, né? É isso aí. Quer dizer, mas a mensagem está dada, é isso que a gente... Então, o bom espírito vai falar disso. Ele vai falar, tenha confiança, tenha esperança, confie, né? Faça o bem, perdoe. É isso que a gente vai ouvir de um bom espírito. Não vai dizer coisa diferente disso, né? Mas outros podem se aproveitar. Então, gente, o que acontece com o médium? Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se não aproveitar a missão que lhe foi dada, será então punido pela perda ou perversão da faculdade que lhe fora outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediarem, enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que orgulho e egoísmo endureceram. Aqui está meio forte, mas, assim, se a gente não sabe usar bem o talento, o que na parábola do talento acontece é o cara tira o talento dele, né? Então, me dá aqui que você não sabe usar. Eu vou dar para quem sabe, né? Mas, enquanto ainda aquele dom está presente, pode ser que ele seja usado indevidamente, que está aí, né? Os maus espíritos obsediam ou enganam, né? Aproveitando esse canal que está ali disponível. Infelizmente, os médios que aparecem assim bastante são esses que ganham dinheiro. O Gasparetto foi muito criticado, né? Pela postura dele, o lance de dinheiro e tudo mais, né? Inclusive a mãe dele, né, a Zíbia, também foi criticada. E quem mais que foi criticado por conta disso? Não conheço outros tão famosos, né? Mas você tem um Chico que viveu de um salário, né, muito simples, né, muito modesto, que se doou, né? Escreveu milhões de exemplares, vendeu milhões de exemplares, não teve um centavo no nome dele, né? Divaldo Idem, né? E aí outros tantos nomes, né? A gente vai falar muito disso na próxima aula, mas né, assim, entender o que é fazer a mediunidade com Jesus, né? E assim, não estamos aqui para julgar ninguém, mas também não vamos, né, fazer vista grossa para aquilo que não está de acordo com aquilo, né, que a gente aprende na doutrina, né, e que faz sentido, né? Faz sentido racionalmente para a gente. Quanto a esses médios caídos aí, o esclarecimento até é meio assim, ou seja, Deus, quero dizer assim, Deus não castiga ninguém naturalmente, né? Não vai castigar um médium que assumiu uma tarefa no plano espiritual de vir cumprir uma missão aqui na Terra. Tinha uma mediunidade que podia ser muito bem aproveitada, porque o espiritismo, o médium, é um intermediador entre o plano espiritual e o material, fundamental na doutrina espírita. Então, Deus não vai castigar essa pessoa. Essa pessoa, automaticamente, quando ela voltar para o lado de lá, ela mesmo vai se sentir culpada da coisa, certo? Por não ter cumprido essa tarefa.
não é propriamente um castigo, mas a pessoa vai cair em si mesma, vai sentir um sentimento de culpa muito grande. O próprio plano espiritual, que é muito benévolo por coincidência da mediunidade, não vai naturalmente dar um castigo para ele. Você não cumpriu a tarefa que nós demos para você, agora você vai ser punido. Não é exatamente isso. É a própria pessoa que vai sentir-se punida por não ter cumprido, por ter dado muito mais importância às coisas materiais, às coisas do mundo que ela já está envolvida há muito tempo, em relação às coisas espirituais que abririam um novo caminho para ela. Essa é uma questão aí que a gente deve observar muito. Ai, falou lindo, Marcos. Falou bonito, Marcos. Eu acho isso, Marcos, fundamental para a gente, culturalmente, tirando essa coisa do Deus castiga, Deus pune, Deus... No próprio texto também tem alguma coisa assim. Acho muito bem colocado, Marcos. A gente precisa realmente pensar, porque quando a gente lê Deus castiga, a coisa pesa, né? Eu acho que pesa, mas às vezes é questão de tradução, é uma questão da edição, da doutrina. Mas você não acha que essa questão de tradução, para a gente que já estuda mais tempo, frequenta mais tempo, para a grande maioria das pessoas, mesmo espíritas, fica difícil a gente uma hora colocar e outra hora não, né? Não, eu concordo. O texto é um texto escrito por algum espírito, né? A gente sabe que ainda muitos espíritos carregam essa tradição, né, de falar de punição, castigo, pecado, que não é o caso no espiritismo, sem dúvida. Mas na linha que o Marco Antônio está trazendo, a própria pessoa perceber, ao desencarnar, que perdeu uma oportunidade, que deixou de ajudar podendo ter ajudado, já é uma aflição, já para si só, já é um tormento tremendo, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, né? Vai sentir mal, né? Vai sentir mal, né? E o desejo de poder reparar, de recomeçar, de fazer de novo, que nunca falta, né? Talvez não com as mesmas facilidades, não com os mesmos recursos, mas a capacidade da gente poder, arrependido, reparar, né? Ou retomar esse caminho sempre existe. Mas, gente, com isso a gente chega aqui, já são 9h30. Foi até muito bom que deu margem a tanta pergunta e comentário. A gente vai continuar falando disso na semana que vem. Mas eu acho que, se tiver perguntas, registrem. E a gente pode retomar isso na próxima aula. Mas foi bem rica a troca. Muito boa a participação de todos. Parabéns. E com isso, Edson, você pode nos ajudar aqui no fecho? Vamos lá. Assim, gente, a gente ouviu muita coisa boa, muita coisa importante, e esses médiuns, quando chegarem lá do outro lado, realmente eles vão ver a chance que eles perderam. Mas, assim, a mediunidade é um caminho, né? Os médicos que erraram também vão passar maus pedaços, os governantes, os políticos, enfim, o caminho é a reforma íntima. Entendeu? Não importa você ser médium e errar e ser um péssimo pai, ou ser um médium e acertar e ser um péssimo pai, um péssimo esposo e ser um médium. Não, é a reforma íntima, a mediunidade foi dada àquele espírito para ele, como o Jorge falou agora há pouco, não sei se vocês repararam, é um resgate. Essa mediunidade foi dada para esse espírito resgatar algo mais rápido através dessa mediunidade. Então, se ele perdeu. E bola para frente, tem outra encarnação, Deus dá a eternidade para a gente, ele vai ver todo mundo lá, chegando ao lado dele ainda. Vai demorar, né? Mas a gente vai conseguir. Ô Gilberto, faz a oração, por favor. Nós
Possamos, então, agradecer aos amigos espirituais por estes momentos que juntos pudemos trocar ideias que continuarão nas nossas mentes, para as nossas reflexões, com certeza usando um pouco da mediunidade de cada um, através da intuição que os nossos bons espíritos, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores ainda continuarão nos dando. Vamos nos lembrar daqueles que, por motivo de força maior, não puderam estar conosco na noite de hoje, que possam também receber todo o amparo, toda a proteção. Que cada um de nós, ao final deste encontro, sinta-se mais tranquilo, mais aliviado e possa distribuir estas boas vibrações entre seus entes queridos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Boa noite, gente.